Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Ah, Estou Lu tá ali, então. Boa noite, Lu. Oi, André. Oi, Cassiano. Tudo Tudo bem? bem, Luciana? Quanto tempo, hein? Quanto tempo, que saudade. Parabéns pelo Dia das Mulheres e também o pedido de desculpa por causa do nosso machismo estruturado, tá? Muito obrigada. Ai, muito obrigada. Eu tô com a câmera do laptop, ela não é muito boa, né? Mas acho que agora deu certo. Parabéns, André, pela aula, pela constante iniciativa de trazer para a gente conteúdo. Imagina. Ai, que alegria. É uma honra, uma honra. Uma honra estar com você, com o Jacó, que está com a gente aqui, o Estevão, o Cassiano, que está conduzindo esse processo aqui. E a ideia é gente boa. Vocês que estão comigo aqui nessa sala do Zoom, vocês que estão me acompanhando pelo YouTube também, pelo canal da Unicel, Universidade do Celebrante, é trocar figurinhas. Eu queria trazer algumas reflexões para vocês e depois também ouvir vocês que estão na sala aqui, né? Então, eu vou dar mais ou menos o pontapé inicial de uma conversa, tentando buscar algumas relações entre isso que nós chamamos de filosofia e a nossa prática e a nossa paixão de celebrantes. Para isso, se me permitem, gente boa, eu vou partilhar um slide com vocês aqui e vou trocar figurinhas a partir do slide com vocês aqui. Está aparecendo para vocês? Sim. Tá. Perfeito, gente. A ideia é tentar apresentar a filosofia como uma busca dos fundamentos. A nossa sociedade, me parece, e eu tenho a impressão, que ela fez um pacto com a mediocridade. Nós, infelizmente, nos tornamos medíocres, né? E medíocre é aquele que, como diz a palavra, que crê no médio. Medíocre é o que crê no médio, é o que não vai além, o que não se esforça. A nossa sociedade é medíocre porque ela esqueceu dos seus fundamentos. E a tentativa de falarmos hoje de filosofia é falar de uma postura de vida, mais do que uma formação acadêmica, mais do que conteúdo, mais do que conhecimento intelectual. A filosofia é um jeito de viver que escava, que busca os fundamentos. Ora, alguém pode perguntar assim, André, mas o que isso tem a ver com a nossa atuação de celebrantes? Tem tudo a ver, gente boa. O celebrante não é apenas um técnico, não é apenas um profissional da voz. O celebrante não é apenas um mestre de cerimônias, também é, e deve ser também. O celebrante é alguém que busca os fundamentos do amor e, com isso, ele consegue atualizar a linguagem e o próprio amor. Para ele fazer isso, ele tem que ter um pouquinho também de filosofia. Eu quero, então, apresentar, começando o nosso bate-papo aqui, e como eu disse para vocês, eu começo a discussão, depois a gente abre, num segundo momento, para algumas considerações, para algumas reverberações. Eu quero iniciar aportando uma afirmação de um grande teólogo alemão chamado Karl Rahner, um teólogo que fazia também filosofia. E diz bem assim Karl Rahner: os professores universitários de filosofia não entenderam jamais o que dizia Novalis. A filosofia, e toda a filosofia é metafísica, não é, propriamente falando, senão uma nostalgia. Olha que coisa impactante. A filosofia, claro, é um ramo de conhecimento. Ela tem uma dimensão, vamos dizer, científica. A filosofia é a busca do saber, mas, acima de tudo, ela nasce de uma nostalgia. Todos nós somos seres nostálgicos, inclusive os noivos que nós atendemos. O próprio fato de buscarem amar e ser amado demonstra que há uma espécie de vazio dentro deles a ser preenchido. Por isso, a gente faz filosofia, busca filosofia, porque ela é nostalgia. A filosofia não é uma disciplina que se aprende. Quem não sabe o que é nostalgia, tampouco saberá o que é o filosofar. O Kant, que é um filósofo alemão, dizia bem assim: nós não aprendemos filosofia,
nós aprendemos a filosofar. A filosofia é um André, está cortando o seu áudio e vídeo. Estão me ouvindo agora ou não? Agora sim. Por incrível que pareça, a internet às vezes é instável por aqui, essas bandas aqui, né? Mas estão me ouvindo agora, né? Não, estamos sim. Vou retomar aqui então, gente. Se nos é possível filosofar, é porque em nenhuma parte nos sentimos em casa. Porque sempre há algum todo que, de certo modo, nos solicita, porque sem cessar somos empurrados ao ser no que tem de totalidade e de essencial. Nós, os humanos, somos o sem pátria e a inquietude mesma, a inquietude vivente. Eis porque é preciso filosofar. Eu começo, então, gente boa, esse bate-papo trazendo essa afirmação do teólogo Karl Rahner para mostrar, vislumbrar e expressar que a filosofia não é apenas exclusivamente um conhecimento acadêmico, um conhecimento científico, um conhecimento reservado aos eruditos ou específico de algumas universidades. A filosofia é uma condição humana. O humano todo é chamado a viver de maneira filosófica. Isso eu quero mostrar aqui, por isso, se a nossa natureza, se o nosso jeito de lidar com o mundo é filosófico, consequentemente, a nossa atuação como celebrantes também deve ser filosófica, alguém que busca o conhecimento. E eu quero mostrar isso dividindo esse bate-papo, será bem rápido, não quero me estender. Eu sei que muitos de vocês trabalharam o dia todo hoje, correram atrás dos seus sonhos, seus afazeres, estão agora no seu deleite e descanso. Eu quero só trocar duas ideias com vocês. Primeiro, apresentar a própria vida como um ato de conhecer, e depois, a partir disso, vislumbrar algumas dimensões da identidade do celebrante. Vamos então ao primeiro ponto, a vida como um ato de conhecer. E aqui eu quero trazer um exemplo. Suponhamos que esteja caído ao longo do caminho uma partitura, né, uma notação musical de Johann Sebastian Bach. Aquela partitura está caída ali. E chega um primeiro personagem, um primeiro ser humano, olha aquela partitura, ele sabe que é uma partitura musical, mas ele não entende de música. Ele não consegue decifrar os códigos que estão ali. Para ele, é apenas um papel com algumas coisas escritas. Esse ser humano passa e continua seu caminho. Chega um segundo ser humano. Ele olha aquela partitura de Johann Sebastian Bach e, de repente, ele vê que ele entende de música. Ele sabe executar um pouco as peças, mas ele não é um expert na música. Ele simplesmente olha, diz que interessante e continua o seu caminho. E chega um terceiro personagem. Esse terceiro personagem é músico. É um aficionado pelas obras de Bach. Quando ele encontra aquela partitura, ele não apenas entende, como ele é capaz de executar. E não apenas executar, executar com maestria, com paixão, com tesão. Esse terceiro personagem é o filósofo. O primeiro personagem é o senso comum. É quando a gente não quer aprofundar a vida. Quando simplesmente olhamos uma realidade, um fenômeno, e aquilo não nos toca, aquilo não nos inquieta, aquilo não provoca nostalgia em nós. Simplesmente passamos adiante. É o conhecimento superficial, raso, aquele verniz de conhecimento. O segundo personagem que olha e sabe que é uma partitura, sabe que é uma música, sabe quem é Johann Sebastian Bach, é aquele que, de repente, escavou um pouco mais o conhecimento, mas ainda não foi capaz de aprofundar no conhecimento. Ele ainda consegue ver o todo dessa relação. Ele simplesmente olha coisas com um pouco mais, digamos, de profundidade, mas ainda é raso, não é radical. O terceiro personagem é o filósofo. O filósofo é aquele que realmente escava o conhecimento,
que ele vai até as últimas consequências do conhecimento. É aquele que, na hora de torcer a cana, retira todo do bagaço da cana, o doce do açúcar da cana. Esse é o filósofo. Ora, um bom celebrante de casamento, uma boa celebrante de casamento, não é aquela que simplesmente vive do senso comum, que simplesmente olha aquilo e não lhe importa. Não é aquele ou aquela que vive na mediocridade, no meio, simplesmente pegando algumas frasezinhas de impacto daqui e dali, falando chavões que todo mundo sabe. O bom celebrante é aquele e aquela que mergulha realmente na realidade do fenômeno que ele vai ter que apresentar, conduzir e celebrar. Por isso, se o filósofo é aquele que, com amor, com paixão, mergulha no mistério do conhecimento, o celebrante também, à semelhança do filósofo, deve ser aquele e aquela que vai mergulhar nesse fenômeno e nas compreensões de fenômeno chamado amor. Porque a vida é um ato de conhecer. E como é gostoso conhecer as coisas. Como a gente diz no senso comum, o conhecimento liberta. E é isso que o celebrante tem que ter em mente. Ele tem que ter uma postura filosófica, não é para dar aula de filosofia, é para cada vez mais ele se tornar um expert, ou, se preferirmos, um amante daquilo que ele faz. E daí vem a palavra filosofia. É uma palavra de origem grega, logo, o nosso modo de entender o mundo nasce na Grécia Antiga, porque o nosso modo de entender o mundo tem raízes, tem fundamentos no pensamento filosófico. A palavra filosofia é uma palavra grega que vem do verbo philein, que significa amar, inclinar-se, e sophos, que significa sábio. Filosofia é literalmente amor ao saber. Não é apenas uma racionalidade pura, não é apenas um pensamento puro, não é apenas uma abstração pura. A filosofia envolve a paixão, a filosofia envolve o amor. O celebrante também tem que ter essa dimensão. Ele mergulha de tal maneira com amor, com paixão naquilo que ele faz, que ele não fica no senso comum, o primeiro personagem que passa, ele não fica na mediocridade, o segundo personagem que passa, mas ele mergulha com intensidade, com paixão, com amor, com tesão, podemos dizer, naquilo que ele faz. A postura filosófica deve ser, então, a postura do celebrante. O celebrante é aquele que realmente vai mergulhar nesse processo. Mas alguém pode objetar bem assim, André, eu não entendo nada de filosofia. Eu nem sei que diabo é isso. Como é que eu posso, então, pensar filosofia para ser um celebrante? Ora, gente, repito o que eu disse. Filosofia não é apenas exclusivamente a absorção de alguns conceitos. Filosofia é uma postura de vida. Filosofia é a gente sair da gosma da mediocridade. Filosofia é a busca dos fundamentos. O grande Aristóteles, lá no século IV a.C., ele, quando abre a sua grande obra chamada Metafísica, ele apresenta com um axioma fundamental a sua obra, afirmando bem assim: todos os humanos possuem naturalmente o desejo de conhecer. O desejo de conhecer, de não ficar com o senso comum, de não ficar na mediocridade, de não ficar com a casca, com o verniz. Isso é natural do ser humano. Todo ser humano é curioso por natureza. Então, para Aristóteles, a condição humana, a natureza humana é essencialmente uma condição e uma natureza que busca os fundamentos, que busca justamente o conhecer. Para Aristóteles, a vida é conhecimento. Tanto que, num dado momento, esse grande mestre da Grécia Antiga, ele vai propor uma classificação dos conhecimentos. Isso é muito bacana, gente. No ato de conhecer, nós temos níveis do conhecimento.
como é, por exemplo, o amor. O amor é um jeito de conhecer o outro. E eu só sou capaz de amar o outro porque eu conheço. Santo Agostinho dizia que ninguém ama aquilo que não conhece. Para eu amar o outro, devo conhecê-lo. E quanto mais eu o conheço, mais eu o amo. Com isso, percebemos que há níveis, que há uma espécie de classificação ou de processos do conhecimento e da experiência amorosa. Aristóteles, ao buscar entender o que é o conhecimento, esse conhecimento profundo, esse conhecimento, como dizia minha avó, com tutano mesmo, né? Com profundidade, há uma espécie de classificação dos conhecimentos. Para Aristóteles, o primeiro conhecimento que nós temos é o conhecimento que provém das sensações, dos 5 sentidos. Os 5 sentidos, eles vão deixando marcas em nós de conhecimento. É o conhecimento mais raso, é o conhecimento superficial, é o conhecimento do senso comum. As sensações nos possibilitam entrar em contato com toda a realidade, né? Em termos de amor, por exemplo, geralmente os casais que nós atendemos, eles falam, como é que vocês se conheceram? Eu olhei para ele e ela olhou para mim. Estavas na festa, passamos e nos esbarramos. O início de toda relação amorosa também é pautado pelas sensações, pelos sentidos. São importantes, mas são apenas o pontapé. São apenas o início, são apenas algumas marcas deixadas em nós. Para Aristóteles, as sensações são a grama do conhecimento. Das sensações, diz Aristóteles, provém um outro nível de conhecimento, que é a imaginação. A imaginação é trabalhar com imagens, é começar o processo de juntar as sensações que eu tive. Por exemplo, todos nós sabemos o que é o calor. Eu não sei onde vocês estão morando, onde vocês moram, né? Eu sei que a Luciana mora em Brasília, e esses dias em Curitiba está muito quente, calor infernal aqui, né? Isso é uma sensação corporal. Agora, eu posso usar imagens. Acabei de usar uma imagem, dizendo que é um calor infernal. Eu posso usar a imagem do fogo, do vapor. Veja, eu começo a partir de uma experiência corporal, que é o conhecimento mais básico, mais gramídeo possível, eu começo já a associar com imagens. Eu estou aprofundando o meu nível de conhecimento. Eu vou trabalhando com as sensações que o meu corpo vai captando. Porém, para Aristóteles, existe um terceiro nível de conhecimento. Eu começo a utilizar a memória. A memória, então, é a capacidade de eu conservar as sensações e, a partir das imagens, eu elaborar fantasias. A memória não é apenas uma lembrança do passado, também o é, mas a memória também é elaborar um pensamento através de fantasias, através de imagens, né? Quem de nós, por exemplo, nunca passou pela sensação da memória, do medo, e você tem a memória daquilo, de repente, qualquer coisa te faz lembrar aquilo, trazer a memória, e o teu corpo reage com aquelas sensações. A memória tem essa capacidade. Às vezes, criamos até fantasias com isso, né? E Aristóteles vai dizer que existe um outro nível de conhecimento, mais profundo, né? mais abrangente, que é justamente a experiência. A experiência é quando eu junto a memória com a fantasia. Eu consigo ler os acontecimentos não apenas como sequências de fatos, sem sentido e sem nexo. A experiência é quando eu começo a justamente ligar os pontinhos daquilo que eu vivenciei pelas minhas sensações, pela minha imaginação, pela minha memória e pela minha fantasia. A experiência é justamente dar sentido ao que está acontecendo. Dar sentido ao que está acontecendo, podemos chamar também de amor. Por isso, as experiências amorosas são tão impactantes, são tão fortes, porque nós começamos a ler a vida através dos óculos, das lentes do amor. A experiência são esses óculos que nós começamos a ler o mundo e a entender a vida. É um nível bem profundo de conhecimento. Mas, diz o velho Aristóteles,
que ainda não é o nível máximo ou o nível mais bonito de conhecimento. Para Aristóteles, o nível mais profundo de conhecimento é o conhecimento inteligível. É a capacidade de associar e compreender as experiências, guiar as experiências e dar rumo, criar experiências. O conhecimento inteligível é um conhecimento que eu leio a realidade que está diante de mim por dentro. E essa é a etimologia da palavra inteligência. Inteligência é a palavra de origem latina, é a união de duas palavras, inter e do verbo legere, que é leitura. Inteligência é ler por dentro. Não é ficar na periferia do acontecimento, não é ficar na casca, não é ficar no verniz, não é ficar com as... André, cortou de novo. André cortou. aparelhos Voltou. internet. Vamos lá, então. Voltando. Você estava falando no verniz e na casca. Isso, a inteligência é essa leitura de mundo, é ler por dentro, não é ficar no verniz, na casca, na borda. Ler por dentro é ir ao núcleo estruturante do que realmente é, da realidade tal qual ela é. Isso é o nível máximo do conhecimento para Aristóteles. Aí está, segundo Aristóteles, o fazer filosofia, ou melhor, o filosofar. Vejam, se o conhecimento tem níveis, é normal também que nós tenhamos níveis de ciência. Cada nível desse conhecimento pode ser considerado uma ciência, um protótipo de conhecer. E por isso, partindo da classificação dos conhecimentos ou do nível dos conhecimentos, Aristóteles propôs uma classificação das ciências, que são também conhecimento, né? Ele diz que existe uma hierarquia das ciências. Ele diz que existem ciências que são produtivas, que são aquelas que fazem, são aquela mão na massa mesmo, né? Que é laboral, podemos dizer. As ciências produtivas, Aristóteles, ele classificou as artes e as técnicas. As artes e as técnicas, para Aristóteles, são ciências que produzem coisas, que fazem coisas, que são concretas, materiais, podemos dizer. Para Aristóteles, esse tipo de ciência é o mais baixo nível de ciência. Existe um outro nível, que são as ciências práticas, aquelas que me fazem viver na relação social. Essas duas ciências são a ética e a política. Ética é uma palavra grega que significa o modo como eu me porto na casa. Ética é o jeito que eu tenho para viver num ethos, numa biosfera, no meio ambiente. E política é a ética da polis, da cidade. Logo, as ciências práticas são aqueles conhecimentos que eu vou adquirindo através daqueles que eu disse anteriormente, das sensações, da imaginação, da fantasia, etc., são ciências que me fazem relacionar com os outros. E daí vem a famosa frase de Aristóteles que todo ser humano é um animal político. Nós somos gente que nasceu para entrar em relação com os outros. Mas diz Aristóteles que ainda não é o suprassumo, o nível master das ciências. O nível master das ciências, segundo Aristóteles, está nas chamadas ciências teoréticas, que é a matemática, a física e, por último, a filosofia. Lembrando que a palavra teorética ou teoria em grego significa contemplação dos deuses. Um conhecimento teorético é um conhecimento que me aproxima do teos, de Deus, né? Veja, Aristóteles, então, vai dizer o seguinte, olha, é natural do ser humano conhecer. Todos nós temos uma condição, uma essência filosófica.
O filósofo tem que entender que o conhecimento tem níveis, e ele tem que escavar os níveis do conhecimento até chegar justamente ao conhecimento inteligível. Quando ele alcança o conhecimento inteligível, ele está no âmbito das ciências, daquele tipo de conhecimento que dá sentido para o mundo. E ele vai dizer que das ciências existe, então, uma certa hierarquia. A de menor valor são as ciências produtivas, onde estão as artes e as técnicas. No meio termo ali, as ciências práticas, a ética e a política. E o suprassumo do conhecimento das ciências estão nas ciências teoréticas, onde a filosofia é a rainha de todo conhecimento. Por que eu trago isso aqui para a gente como celebrante, esse nível ou essa hierarquia das ciências? A gente está onde? Em que ciência, né? Isso mesmo, Lu. Tirou as palavras da minha boca. Porque justamente a gente tem uma grande tentação como celebrante, como mestre de cerimônia, como juiz de paz, como profissional da palavra, a gente tem uma grande tentação de quando a gente vai estudar, quando a gente vai se qualificar para a nossa atuação, a gente quer buscar técnica. Eu quero aprender técnica, né? Então, tem técnica disso, técnica de como eu me porto no altar para a celebração, técnica de como eu acolho os noivos, técnica de como eu tiro uma selfie, técnica de como eu faço isso, faço aquilo. Mas, gente boa, a técnica para Aristóteles é o mais básico dos conhecimentos, né? É o patinho feio dos conhecimentos. Claro, a gente tem que ter técnica, mas, acima de tudo, nós temos que, a partir da técnica, crescer na busca nos níveis de conhecimento até alcançar justamente a filosofia. Porque se nós ficarmos apenas na busca da técnica, a gente cai numa grande armadilha. Que armadilha é essa? A técnica é uma ferramenta que está à disposição do ser humano, como se fosse um arado, um machado, um martelo, e tornou-se, infelizmente, hoje, o verdadeiro sujeito da história. Reparou? Que até mesmo quando perguntam para a gente, quem é você? Geralmente fala assim, eu sou o professor André. Eu não sou o professor André, eu sou André. E ser professor é um jeito de eu servir a humanidade. Quem é você? Eu sou o celebrante tal, tal. Não, você não é o celebrante tal, tal. Você é fulano de tal, é um sujeito, é um humano, com toda a sua dignidade, que atua como celebrante. A armadilha das técnicas é que ela transforma a minha atuação com a minha identidade. Ela me faz justamente uma ferramenta. Ela me torna um objeto. Ela me torna uma coisa. A armadilha das técnicas é justamente que ela provoca na humanidade um processo de reificação. A palavra res e rei, em latim, significa coisa. Reificação é coisificar o ser humano. A técnica faz isso com a gente. Não estou dizendo que não é importante. Claro que é. Eu tenho que buscar a técnica. Mas não posso parar na técnica. Quando eu paro na técnica, eu transformo a mim mesmo e posso correr o perigo de transformar os outros em coisas. Por isso, a técnica é ardilosa. Diz, por exemplo, o pensador francês Garaudy, essa orientação das técnicas conduz ao desespero. Há de início o mundo dos objetos de onde estou ausente e que me ignora, um deserto. E depois há a morte, porque se me defino apenas por minha função, desde que pela velhice, a doença ou a morte deixe de preencher essa função e torne-me inutilizável, estarei totalmente aniquilado. A pergunta a se fazer é: quem realmente eu sou quando eu não consigo mais produzir nada? Eu pergunto isso para mim. Eu consigo definir o André sem me definir como professor, educador, celebrante, pai? É a questão que hoje nós celebramos do Dia Internacional das Mulheres. As mulheres conseguem se definir apenas como mulheres? Ou se definem como mãe, esposa, dona de casa e isso, aquilo?
Quando a gente tira isso, que é o mundo da técnica, o que realmente sobra? Por isso, o celebrante, ele não pode ficar na técnica. Ele busca a técnica, porque tem que se qualificar. Mas, acima de tudo, ele parte da técnica, vai para a arte, para a ética, para a política, para as abstrações da uma física, matemática, até alcançar uma estrutura, um jeito filosófico, que é o jeito do amor. A filosofia, lembrando, que ela envolve afeto, ela envolve amor, ela envolve paixão, ela envolve amar e ser amado. O celebrante é esse que até pode buscar a técnica, até pode começar pela técnica, mas não pode parar na técnica. O dia que um celebrante parar na técnica, ele simplesmente está parando de ser quem ele realmente é. Veja, a técnica é importante, mas no segundo plano. Sempre deve estar iluminada pelas ciências, pelo humanismo e, de modo definitivo, pelo amor. Assim, o celebrante não pode ser um simples técnico, mas buscar as ciências maiores. E quando ele busca as ciências maiores do que a técnica, ele realmente vai saber quem ele é. Ele encontra a sua identidade. Veja, nós partimos de um filósofo do século IV a.C., Aristóteles, que fez uma classificação dos conhecimentos, que fez uma classificação das ciências, que até hoje são válidas, e, de repente, a gente pegou essa reflexão de Aristóteles e virou para a gente como se fosse um espelho. Isso que nós fizemos foi filosofia. Filosofia é você encontrar uns caras do passado, tipo Aristóteles, que morreu há 24 séculos atrás, e dialogar com ele, e conversar com ele, e brigar com ele, e concordar com ele, discutir com ele, né? E discordar dele, e concordar com ele. E, de repente, pegar isso e usar como espelho onde a gente se reconhece. E cada vez, gente boa, que eu me reconheço, que eu me entendo um pouquinho mais, o meu trabalho, a minha atuação, a minha técnica é qualificada. Cada vez que eu me entendo quem eu sou, o modo como eu ofereço isso para o mundo, para as pessoas, se torna mais profundo, se torna mais abrangente. Aí eu encontro a minha identidade como celebrante. Vou para esse segundo ponto, aí eu abro um pouquinho a discussão para a gente aqui. Tá? O celebrante de casamento, então, não é apenas um técnico. Se fosse, a gente podia contratar um robô, criar um aplicativo celular que poderia fazer nossa função. Nós não somos apenas um técnico, nós somos humanistas. Nós somos apaixonados por aquilo que é humano. Nós somos amante da sabedoria. E só lembrando que amante da sabedoria é, em grego, filósofo, filosofia. E daquilo que confere o sentido para a vida humana, que é o amor. Nós amamos o amor. Nós amamos falar pelo amor. Nós amamos, vou usar um termo da Lu agora, reverberar o amor. É isso que nós somos, né? Por isso, a técnica tem que estar a serviço, e não nós a serviço dela. A técnica tem que me servir, e não o contrário. Não sou eu quem sirvo a técnica. Quando eu entendo isso, eu cada dia mais vou me entendendo quem eu sou. E quando eu me entendo quem eu sou, eu começo a desenvolver algumas características. E aqui são o que eu chamo de a identidade do celebrante, da celebrante. Primeiro, eu começo a entender que eu tenho que ser alguém organizado. Quando eu falo de organização, não estou dizendo daquele cara chato que tem toque pelas coisas certinhas, né? Não é isso. Organizado é aquele que não é caótico. Inclusive, cosmos e caos são dois binômios que os gregos antigos nos deram. Eles diziam bem assim, o mundo é um cosmos. A palavra cosmos, hoje para a gente, dá a ideia de universo, de constelações, né, de galáxias. Mas quando os gregos diziam assim, ó, o mundo é um cosmos, a palavra cosmos em grego significa ordem. E o contrário de cosmos é caos. Os gregos diziam, a realidade ela é um cosmos, não pode ser um caos. O caos é o sem sentido.
O caos é o vazio. O caos é o desordenado. O cosmos é tudo aquilo que, às vezes, tem confusão, às vezes tem conflito, mas ele tem sentido. Por isso, o celebrante, quando ele entende-se como alguém que é amante do saber, que ama o próprio amor, ele é uma pessoa de cosmos. Ele é organizado. O seu jeito de expressar o amor tem coerência. O celebrante de casamento, quando ele entende a si mesmo, ele é uma pessoa apaixonada. Ele realmente faz compaixão. E parece que o ser humano tem um termômetro para perceber quando alguém faz compaixão e quando alguém não faz compaixão. É importante que nós tenhamos paixão por aquilo que nós fazemos no dia a dia. Se ele tem paixão, é uma pessoa carismática. O carisma aqui é aquele charme especial que a pessoa tem. Aliás, da palavra carisma em grego, charis, vem a palavra charme em português. Né? O que é o carisma? O que é a pessoa carismática? É a pessoa charmosa, que ela tem alguma coisa que me desperta a atenção, que às vezes nem ela sabe o que é, mas chama a atenção da pessoa. O celebrante, a celebrante, tem que saber qual é o seu carisma, qual é o seu charme, qual é a sua potência, qual é a sua qualidade, e a partir dali trabalhar o seu ponto forte. E, claro, a naturalidade. A pior coisa que tem, não sei se você tiver experiência já, é conversar com alguém que é forçado do jeito de falar. Sabe quando alguém quer vender alguma coisa para você, está numa loja, a pessoa quer vender, e ela não tem paixão por aquilo, ela não acredita naquilo, e você percebe que ela não é natural. Aquilo bloqueia a comunicação de tal maneira que você não consegue mais criar vínculo com aquilo. O celebrante de casamento, a celebrante de casamento, porque busca o amor, porque aprofunda, porque é consistente, porque ele é inteligente, que ele lê por dentro, isso se torna natural para ele. E, claro, ele vai ter capacidade para entender os noivos, isso é fundamental, gente. Nós não falamos para plateias abstratas, nós não falamos para anjinhos barrocos, nós falamos para a gente. E essas gentes, elas têm histórias, têm contextos, têm limites, têm idiosincrasias, têm capacidades, têm potencialidades. E quando eu vou atuar como celebrante, isso tem que estar presente. Eu sempre falo a partir de um ponto de realidade. Eu tenho que entender a realidade dos noivos. E, claro, determinação para praticar. Aquele velho ditado, a perfeição vem pela repetição. É praticar sempre. E quando isso acontece, o celebrante se torna um buscador de fundamentos. Veja como é muito raro hoje em dia pessoas falarem de amor. Falam talvez os músicos, mas se a gente analisar as letras das músicas, são sofridas e sofríveis. As letras românticas ou de amor geralmente falam de traição, geralmente falam do nível da sexualidade, mas não vão realmente ao que é o amor. Mesmo na academia, que eu faço parte, na universidade, os filósofos não têm um que estuda o amor. O amor parece que é uma temática, uma condição humana que ficou à margem da história. E quando trazemos ao centro para discutir, é geralmente para ridicularizar. Por isso, o celebrante de casamento talvez seja um dos poucos que busca os fundamentos do amor para partilhar isso com as pessoas, refletindo essa dinâmica. Olha que bonito que nós fizemos, o caminho que nós fizemos. Partimos de uma situação, que é a situação de Aristóteles, como ele encarava justamente o conhecimento e as ciências, e, de repente, nós começamos a olhar a nossa própria realidade para a gente ver, como celebrante, como juiz de paz, como mestre de cerimônias, como é que eu consigo também escavar o conhecimento para me tornar uma pessoa mais inteligente e mais amorosa. É essa relação com a filosofia que nós vamos buscar e construir juntos no curso que a Unicel está organizando para vocês e para quem mais quiser participar. O que a filosofia pode nos ensinar a nos tornarmos celebrantes, juízes de paz, mais qualificados, mais inteligentes, para a gente não fazer um pacto
com a mediocridade, mas buscarmos os fundamentos da nossa atuação. Eu queria trazer essas reflexões para vocês. Agora eu abro a palavra para considerações, para reverberações, para discordar, para apontar novos caminhos, para mostrar talvez fissuras nos argumentos que eu trouxe. Enfim, agora é a hora da construção coletiva do conhecimento, do ponto de vista que eu trouxe para vocês, mas também queremos ouvir vocês nesse processo aqui. Quem tiver consideração, vamos lá trocar figurinhas agora. André, obrigada. Obrigada, porque é uma reflexão que, às vezes, de uma forma intuitiva, a gente percorre na construção da nossa identidade celebrativa. E tudo que você disse me deixou assim, muito feliz, porque, às vezes, no começo da atividade profissional, existe um embate da pessoa buscando, digamos, a sua cor, né? O seu eu, a sua roupa ali no universo. Porque tantas roupas, tantas cores existem, né? E existe essa necessidade, mas também imposição de você ser você, se diferenciar. Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer esse caminho, que é como você está falando, se perdem olhando o outro, né? Mas é muito importante fazer essa reflexão, porque somente exercitando essa busca pelos fundamentos, como você disse, fazendo esse exercício de filosofia, de conhecimento, é que nós vamos assim usar as técnicas a nosso favor, olhar para dentro de nós e sentirmos, né? Como eu sou? Como eu posso ser? Posso me dar, né? Eu gostei muito da sua reflexão, muito obrigada, é uma confirmação. Obrigada. E achei tão bonito, Lu, que você disse, a ideia do início, né? Você está se encontrando e, claro, você vai se apoiar em muita gente, vai emular muita gente, vai se inspirar em muita gente, até encontrar o teu caminho, a tua voz própria, né? E é interessante porque isso mostra que toda dinâmica, ela é um itinerário, sabe? Ela é um caminho, ela é um caminhar, e é bonito isso, porque a gente nunca nasce pronto, né? É o ITER, né? Vai se fazendo ao longo da vida, né? E até o fato a gente vai se encontrando, vai se percebendo, vai se construindo, vai se tecendo, né? Um filósofo que eu gosto, que eu estudo bastante, e para mim, eu gosto muito de dialogar com ele, é um filósofo francês chamado Gabriel Marcel, faleceu em 73, e ele tinha uma nomenclatura que ele tentava resumir, sintetizar o que é o ser humano. Ele pegou uma nomenclatura em latim, né? Ele dizia que o ser humano é um homo viator, que significa um homem, um humano viajante, um humano viandante, um humano a caminho, que está se fazendo. A gente nunca está pronto, né? Entender dos processos é importante, é bonito, é necessário, né? E a ideia que você trouxe é justamente isso, né? Às vezes, intuitivamente, a gente sabe que está caminhando, mas é bom também aprofundar-se, qualificar-se, confirmar e ratificar a nossa intuição, ou corrigir a intuição também. Colocar a técnica a serviço, como você falou, mas não fazer dela a identidade, né? Perfeito. Mais alguma consideração, gente boa? Estevão Quaresma. Você mora onde, Estevão? Tá sem som? Você consegue me ouvir? Agora estamos te ouvindo. Tudo bem, Estevão? Legal. Tudo bom. Primeiro, um prazer assistir novamente uma participação brilhante da sua avaliação, com toda a sua carga de conhecimento, a sua experiência. Para mim é um grande privilégio.
Eu achei muito interessante tudo que você falou, né? Alguns conteúdos parecem com o outro curso que nós já tivemos oportunidade aqui, e só que com algumas coisas mais enriquecedoras, talvez pelo que você trouxe ou talvez pelo que eu sou agora, alguns meses depois do que eu ouvi a primeira vez, né? Eu achei isso fantástico. Você falou alguma coisa que me chamou muita atenção. Eu quero falar, mas eu tenho um pouco de receio de não ter link. Mas uma coisa que eu aprendi recentemente, que o mais importante do ser humano em uma espécie de pirâmide, a base é o ser. Você sendo, você pode fazer a segunda base, que é o fazer. E você fazendo, você pode ter o topo da pirâmide, que é o ter, né? Então, eu acredito que o que você falou, eu acabei fazendo um link com isso, né? Porque aquela coisa que você falou muito bem, de tentar ficar escravo das técnicas. Me chamou muita atenção hoje o fato de que a filosofia, ela nunca fala no amor. Interessante isso, eu nunca tinha percebido. E eu realmente me emociono ao ouvir isso, porque realmente é uma grande verdade, né? A filosofia ignora o amor. E o que somos nós sem o amor, né? O amor é a origem da nossa existência física, inclusive, né? Então, era essa observação. Não sei se realmente tem um link, né, com tudo que você falou. Eu queria alguma observação sua a respeito desta observação minha. Obrigado, Estevam, pela participação. Tem total link, tá? Não se preocupa, não. Você toca num ponto interessante. O amor na tradição filosófica, na história filosófica, sempre foi relegado a segundo plano, por incrível que pareça, né? Não existe nenhum tratado sobre o amor. Quem escreveu um livro chamado A Metafísica do Amor foi um filósofo chamado Feuerbach. E ele escreve a Metafísica do Amor, isso no século XVII, no século XVIII, e ele escreve esse livro chamado Metafísica do Amor, e ele quer acabar com o amor. A intenção dele é dizer que não existe amor. Por isso ele escreve Metafísica do Amor, dizendo, olha, o amor é apenas um instinto sexual do ser humano, ele afirma, né? Então, o único filósofo, um dos únicos filósofos que, quando aborda a questão do amor, né, que escreve uma obra específica sobre isso, ainda faz para negar o amor, né? E é impressionante, porque a filosofia nasce como uma busca amorosa do saber, uma busca amorosa de uma visão mais ampla de mundo, né? Uma busca amorosa para sair do senso comum, para mergulhar nas realidades, né? Talvez caia para nós essa função hoje em dia. Vamos, então, fazer uma filosofia do amor, como celebrante, como gente que busca o amor, né? E o segundo ponto teu, a ideia do ser, do fazer e do ter, é espetacular como é que você construiu isso, né? Realmente, nós invertemos, né, a situação. Nós buscamos o ter, e para ter eu tenho que fazer, mas não importa o meu ser. Ser é secundário hoje em dia, né? Os gregos antigos, Aristóteles falava isso, Platão falava isso, e Sócrates falava isso. O agir segue o ser. O agir segue o ser. Ou seja, para os gregos antigos, as minhas ações, as minhas práticas, elas são apenas expressões, manifestações, exteriorizações de quem eu sou, realmente. Para os gregos antigos, quer conhecer alguém que realmente como ele é, olha como ele faz as vidas, como ele se comporta, como ele se porta na sociedade. É a ideia de uma postura. Então, o agir segue o ser. A filosofia é justamente esse mergulho no ser. Que se eu busco o ser, o fundamento da existência, ali eu vou encontrar o amor, né? E, no fundo, o amor é justamente esse ser nosso. Mas obrigado pela participação, Estevam. A Lu, acho que ergueu a mãozinha de novo ali, é só...
Sim, André, eu levantei a mão porque tem duas coisas que você falou aqui que eu marquei, que eu gostaria que você comentasse um pouco mais. A primeira é, porque você falou que cada nível desse conhecimento pode ser considerado uma ciência, né? Quando o Aristóteles falou de um nível mais profundo do conhecimento, inteligível, até antes, quando você estava falando dos outros níveis, eu entendi, tudo aqui, eu estou tentando fazer um link com a atividade celebrativa, né? Então, assim, eu entendo que a nossa atividade de celebrante, ela já é uma ciência. Só que eu queria que você falasse um pouco de como você acha que essa ciência está inserida dentro do ramo científico, digamos assim, como já é construída essa ciência por nós. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é importante que a gente também tenha essa clara e nítida concepção de que o nosso trabalho produz uma ciência. A outra coisa que eu gostaria que você comentasse um pouco, que eu marquei aqui, é que você falou que somos humanistas, né? Que amamos o humano. E eu gostaria que você comentasse um pouco do significado desse termo humanistas, porque eu já vi pessoas comentando, mas um pouco de uma forma negacionista ao que a gente comumente comenta. Então, eu gostaria assim, de aprofundar nesse significado, para a gente usar corretamente. Perfeito. Obrigado. Obrigada. Primeira ideia é que a nossa atuação como celebrante produz ciência, produz conhecimento. É necessário entender que o nosso conceito de ciência que nós temos hoje, no século XXI, é um conceito que surge no século XV e século XVI, com a chamada Revolução Científica. O século XV e século XVI é o momento, na história eurocêntrica, de modo específico, em que se faz uma virada de chave para dizer o que é conhecimento, o que é ciência. A partir do século XV e XVI, se torna ciência tudo aquilo que é comprovável, verificável e colocado sobre uma lei. Isso do século XV em diante. Tanto que a ideia que nós temos de conhecimento válido é sempre assim, me prova que isso é verdade, me comprova isso, me faz uma ciência disso, né? Até quando se fala de cientista, a gente sempre pensa lá no professor Pardal, né? O cara que está no laboratório, com um jaleco, com os tubos de ensaio, medindo, metrificando, quantificando uma realidade, né? Esse conceito nós herdamos do início da Idade Moderna, do século XV, XVI em diante, com o método científico, principalmente com Bacon, que é o Francis Bacon, filósofo, com Newton e outros pensadores que vão dizer, olha, ciência é isso. Ciência é o conhecimento quantificável, mensurável, verificável e comprovável. Até o século XV, o que era ciência? Ciência era toda forma de conhecimento que eu tinha, de conhecimento elaborado, de conhecimento profundo, de conhecimento organizado, de conhecimento sistematizado. Isso era a ciência. A filosofia, nesse sentido, é uma ciência. Por quê? Porque é um conhecimento profundo, é um conhecimento organizado, é um conhecimento sistematizado, é um conhecimento que vai à radicalidade do próprio conhecimento, da busca do saber. Os gregos antigos tinham duas palavrinhas para dizer níveis de conhecimento. A palavrinha doxa e a palavrinha episteme. Doxa, em grego, podemos traduzir por opinião, senso comum. Episteme, que gera a palavra epistemologia, podemos traduzir por ciência com conhecimento profundo mesmo, conhecimento com competência. Os gregos antigos diziam isso, olha, existe o mundo da doxa e o mundo da episteme. A doxa é aparência, a doxa é senso comum, a doxa é ouvir dizer, né? Não devo levar tanto a sério. Agora, a episteme, ela é consistente. Tá? Até o século XV, fazer ciência significava um conhecimento epistemológico, onde a filosofia e a teologia eram as rainhas das ciências. A partir do século XV, ciência tornou-se a ciência do laboratório.
o método científico. E a filosofia e a teologia foram relegadas para segundo plano, como subconhecimentos, subciências, podemos dizer assim. O que acontece? Nós temos século XV, XVI, a Revolução Científica, século XVIII, XIX, de física quântica, etc. O saber científico é o critério da verdade. Filosofia, teologia, poesia, arte, tornou-se subconhecimento. Mas são ciências no sentido original da palavra. E é por isso que celebrante de casamento, ele produz ciência. Não produz ciência do laboratório, a ciência do método científico, mas ele produz conhecimento, e forte. E acho fabuloso, por exemplo, quando a Unicele se propõe a oferecer um curso para celebrante, juiz de paz, é sobre filosofia. É para qualificar ainda mais a produção do nosso conhecimento, para nos ajudar a ter ferramenta para a gente poder, então, produzir ciência, a ciência do amor, a ciência de uma amorosidade que é potente, que transforma, que vai além. Então, sim, nós produzimos ciência. Não E como sistematizar isso? Isso, boa pergunta. Como sistematizar isso? O que é um sistema? Um sistema é um modo de compreensão que tem começo, meio, fim, que tem ordenamento, que tem organização, que tem hierarquia, que tem prioridade e, acima de tudo, que tem referências e pesquisadores. E terceiro, que tem publicação para os outros disso. Ora, por que não pensarmos junto no futuro, quem sabe, uma revista científica, acadêmica, sobre amor, sobre celebração? É um jeito de produzir conhecimento e compartilhar com a comunidade científica aquilo que nós estamos estudando. Isso se faz, artigos, assim se né? faz ciência, artigos, né? Isso se faz ciência, né? Por que não pensar também futuramente na Unicele, que seja um espaço e um portal da publicação de nossos artigos? Exato. Já fica aí, né? Passa lá para a Vera, viu, Cassiano, a ideia, tá? Cassiano, já anota aí. Vamos escrever artigos e publicar no portal. É assim que faz ciência. Está anotado aqui. Está anotado aí. É assim que faz ciência. E a O segunda pergunta... inaugural é do professor André, né, professor André? Seria uma honra fazer isso. Né? Isso é muito interessante começarmos a escrever artigos, né? Porque escrevendo artigos, nós construímos ciência. Porque aí ela fica registrada. Aí sobe o nível da coisa, né? E a função do artigo, das publicações, é tornar manifesta o que a gente está estudando. O conhecimento, né? Tem que ficar disponível a todos, registrado, ser objeto de discussão, né, André? Disponível para ser confrontado. Também. É assim que é a ciência, né? A ciência, toda ciência tem aquilo que o Karl Popper, que é um filósofo, dizia que é a falseabilidade. Ela é verdade, ou me traz a verdade, até alguém descobrir a fissura e o ponto falso dela. Né? Tivemos aí, até antes de Isaac Newton, com a lei da gravidade, né? Como é que se explicava a queda dos corpos? Através de um conceito aristotélico. Aristóteles dizia que é da natureza da pedra cair e é da natureza do pássaro voar. Ponto final. Está explicado. Até que Newton vai dizer, olha, não é bem assim, existe uma lei de atração dos corpos, uma lei física. Então, até Newton, século XV, XVI, existia um critério de verdade. Com Newton, isso tem uma falseabilidade e se apresenta um outro critério, até surgir uma outra teoria. Assim se faz ciência. Fazer uma ciência do amor, né, ou fazer do amor uma ciência, podemos dizer, é isso. Apresentamos teorias, até que alguém me derruba a teoria e ponto final. É o velho sistema que a gente aprendeu do heliocentrismo e geocentrismo, né? Até Galileu Galilei, até Copérnico, o que nós tínhamos? A Terra era o centro do sistema solar. De repente, Copérnico vai dizer, olha, não é bem assim, não. É o Sol. A Terra gira ao redor do Sol e não o contrário. Então, isso vai mudando, né? É a doutrina da falseabilidade. Toda a verdade apresentada cientificamente, ela tem um ponto frágil, tem um princípio de falseabilidade. E a segunda
pergunta, para não perder o ritmo nosso, para a gente finalizando, que o nosso horário está acabando, é a ideia do humanismo, né? Ou das humanidades. Uhum. Essa expressão humanismo, ela surge no mundo acadêmico, surge na filosofia, de modo específico, a partir do século XV e XVI também, com os princípios do Renascimento. É o momento em que o modelo feudal de compreensão de mundo está ruindo e está surgindo outras formas de ver o mundo. Porque nós temos aí, como eu já citei, a Revolução Científica, a descoberta do novo mundo das Américas, do caminho das Índias, de outros povos, outras culturas. Temos a reforma luterana que rompe um jeito religioso de compreender o mundo. Nós temos várias coisas que vão rompendo esse mundo. Começa já a surgir muito fortemente os princípios do capitalismo. Então, com isso, o que acontece? Aquele jeito de ver o mundo, ele cai por terra, que era o chamado teocentrismo. Busca-se um antropocentrismo, em que o humano é o jeito de ler o mundo. Onde vão buscar isso? Na Grécia e Roma antigas. Com isso se busca um jeito de viver a humanidade que vão dar o nome de humanismo. Humanismo não significa negar a religiosidade. Humanismo significa dizer, olha, o critério de leitura de mundo, a razão de eu ler o mundo é a partir do ser humano. Eu explico o mundo de modo humano. Isso é o humanismo. É claro que o humanismo tem tipos de humanismos. Temos o humanismo marxista, o humanismo existencialista, temos o humanismo científico, e ultimamente está muito em voga isso, é o que o Papa Francisco tem chamado de humanismo solidário. Precisamos resgatar o princípio da nossa humanidade, diz Francisco, que é justamente nos concebermos como seres solidários. É necessário, então, pensar a nossa atuação como celebrante também como humanistas. Nós somos gente que amamos o que é humano. E querem algo mais humano do que amar alguém? É o amor a alguém, é ser amado por alguém que nos faz entendermos-nos como humanos. Senão, seríamos simplesmente, talvez, objetos, robôs ou coisas. Mas o fato de que alguém me amou e que eu fui capaz de amar alguém, é isso que confere a minha humanidade. É isso que me faz realmente ser quem eu sou. Um ser aberto ao outro. Um ser que se reconhece no outro, que se percebe no outro. E o outro é um destinatário do meu amor. O outro é justamente uma potencialização de quem eu sou. O outro é tudo aquilo que eu não sou. E por isso ele me amplia, ele me planifica, ele me faz mais eu mesmo. Eu só posso dizer eu, porque primeiro fui capaz de dizer tu, você. E é nesse eu que eu me reconheço. No tu, no outro, é que surge o bendito nós, que é o princípio do humanismo solidário, que se nós não formos solidários em pleno século XXI, eu acho que não tem muito futuro para a gente, não. Estamos aí percebendo a guerra na Ucrânia, né? Quem poderia imaginar que em pleno século XXI nós teríamos uma guerra que pode tomar proporções mundiais. Nós poderíamos imaginar um país invadindo a fronteira do outro para algumas questões que são estranhas à nossa humanidade. O que realmente nos distingue como humanos é o fato que a gente é capaz de amar e ser amado. Perfeito. Obrigada. Acho que podemos fechar por aqui, Cassiano. Nosso horário já foi, né? Nosso horário está em cima. Opa, coisa boa. Tem algum recado aí, meu irmão? Como é que estão aí os nossos avisos paroquiais? Vai lá. Na próxima terça-feira, tá? Nós vamos estar lançando o curso do André de Filosofia dentro da Universidade do Celebrante, tá? Estão todos convidados para o lançamento. O André vai explicar como vai funcionar o curso, tudo direitinho para vocês. A gente vai fazer um outro encontro no Zoom, tá? E aí vocês vão poder conversar, perguntar, tirar suas dúvidas, tá? E aí eu vou estar disponibilizando o link para vocês poderem estar entrando, porque vai ser um curso com aulas online e aulas gravadas. Uma terça aula ao vivo com o André e uma terça
uma aula gravada que o André vai deixar para vocês, para preparar para a próxima aula com conteúdo filosófico para o celebrante. Tá joia, pessoal? Espero Então, terça todos que vocês vem na próxima terça. Isso, terça é um bate-papo, não vai ser live, vai ser no Zoom, né? Para que a gente Isso. possa. Então, eu vou explicar certinho como é que vai ser o procedimento, que temas que a gente vai abordar, quais são os filósofos que a gente vai se aventurar, como é que vai ser a parte mais metodológica do nosso curso. Então, ficou que horas, Cassiano, terça que vem, 8h30? 8h30, dia 15. Uhum, tá? Então, tiverem interesse para dar uma bisoiada no curso, na estrutura do curso, né? Então, terça que vem, dia 15, né? Às 20h30. Basta entrar em contato com o Cassiano na Unicel que ele vai dar um para vocês. Beleza. E essa live de hoje, esse bate-papo nosso, vai ficar no YouTube da universidade, tá? Quem não teve oportunidade de assistir, vocês podem avisar que eu vou disponibilizar amanhã, tá bom? Vou pôr lá no YouTube, vai ficar disponível lá. Tá bom, obrigada. Perfeito, gente. Muito obrigado, Estevão, Sandra, Luciana, Dagmar, Elisângela. Aqui nós temos a Gardênia, Lorilene, Jacó e a Unicel. Quem que é a Unicel? Não, brincadeira. A Unicel eu conheço, né? Gente, obrigado pela companhia de vocês. Eu desejo um bom descanso e vamos nos falando por aí, tá? Eu não sou a Xuxa, mas foi muito bom estar com vocês. Tá bom? Parabéns, obrigada. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite, tchau.